para Edições nesse dia. O Alfredo fez uma matéria sobre um grande engarrafamento que começava na Marquês de São Vicente, se estendia pela Praça Santos Dumont, continuava na Rua Jardim Botânico, não sei o que, e que aquilo era devido. Então, vamos ver aqui o que é. Então, ele vai entrevistar o chefe dos garis, que tava, porque a polícia toda estava ali disfarçada, né? Aí ele vai entrevistar o chefe dos garis e diz: isso é uma operação especial de capina. E aí tem a voz do estudante que diz assim: mas no asfalto? Então, quer dizer, eu estou voltando a isso um pouco para dizer que essa finura política de saber que a gente ouve um lado, ouve o outro, faz não sei o quê, e no fim aproveita para mexer e dizer o que dá. Isso me veio da BBC, onde nós fazíamos transmissão para o Brasil, contando o que estava acontecendo no Brasil, um pouco dessa maneira, e da Rádio Jornal Brasil, que foi uma escola muito grande dizer isso. Agora, a análise política, eu fui política a vida inteira, eu fiz política estudantil. E o fato de ser romancista permite que eu tente entender não só a psicologia de cada personagem, mas perceber a mentira, ou aonde ele está querendo chegar mais adiante, em que ele está se apoiando, qual aliança que ele está querendo fazer, essas coisas que são de personagem. A gente, quando escreve romance, sabe disso. Então facilita muito. Eu continuo achando que ler romance é muito subversivo e ajuda a votar muito bem. Boa noite, Ana Maria. Aqui. Meu nome é Eurídice, já nos conhecemos hoje de manhã. Eu sou magalinense, de corpo, alma, pé no chão e sonho, graças a Deus. E eu faço parte de um grupo de pesquisa de texto conservador e conservadorismos na UF pelo professor Antônio Sepúlveda. E acabei de chegar há pouco tempo de um congresso da Sociedade Brasileira de História da Educação, onde nós estudamos alguma coisa de história das mulheres. A Academia de Letras brasileira foi criada aos moldes da Academia Francesa, mas as mulheres brasileiras conseguiram, antes delas, ingressar na academia. E de Raquel de Queiroz para cá tem 40 anos. Nós temos textos universitários que desinvisibilizaram nomes de grandes escritoras, inclusive Júlia Lopes de Almeida, Maria Firmina dos Reis, Nilza Freire, Heloísa Maranhão e muitas outras, né? A minha pergunta, querida, como mulher, você acha que a história da literatura já conseguiu, de alguma forma, saldar essa dívida com as escritoras femininas, com as nossas escritoras? Não, eu acho que ainda não, mas não é só a história da literatura. Eu acho que a história não conseguiu, porque elas custaram a se manifestar porque elas não tinham condições. A minha avó, que me contava histórias a vida toda e que foi quem mais me influenciou para contar a história, quando casou era analfabeta. Quem ensinou ela a ler foi meu avô. Então, quer dizer, ela era uma grande narradora oral. E eu não acho que tenha conseguido saldar a dívida nenhuma, mas eu acho que a gente tem que tocar para frente sem olhar para trás. Eu acho que o ressentimento não ajuda muito, não. Ok, acho que tudo bem. Obrigado. Ana, vamos convidar duas pessoas aqui que vão falar um pouco sobre você, um pouco sobre sua história e a convivência. Então, a Franca de Sabato, que trabalhou com a Ana na Rádio Jornal do Brasil, e também o Bruno Liberato. Eu sabia que o Bruno estava aqui, mas não consegui ver. Pertinho. Boa noite. Bom, vocês conheceram a Ana, escritora, Ana, jornalista. Na década de 70, a Ana falou muito da censura. A época era, assim, terrível para a apuração. E nós não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje, né? A rádio ainda tinha, na minha época, o gravador cassete, né? Tio, né? Velha. E nós fazíamos as edições
nós chamávamos na unha, que era Gillette, né? E todas essas dificuldades que nós tínhamos eram superadas porque nós éramos orientados, cerceados por uma pessoa de garra que transmitia essa garra para os repórteres. E a equipe era uma equipe homogênea, era a equipe, né? E que eu tenho muita honra de ter pertencido. Não, era uma equipe maravilhosa. Maravilhosa, né? E falando da censura, um exemplo, a censura conseguia se superar. Porque nós não podíamos dizer que no auge do verão no Rio de Janeiro, a temperatura era de 40 graus. Não podia. Ou era 38, 39,8, 39,9. E nós tínhamos 4 grandes jornais, que era 6h30, 12h30, 18h30 e meia-noite e meia. Então, apesar de todas essas dificuldades, nós tínhamos uma equipe ágil, né, que conseguia colocar no ar um jornalismo honesto, de credibilidade, sério e de conteúdo. E numa dessas rondas que nós fazíamos na rádio, que nós tínhamos que dar o tempo, né, a previsão do tempo, uma vez eu liguei lá para o Serviço de Meteorologia e perguntei, se ia chover, tá, qual a temperatura? E ele diz assim, a mínima eu te dou. Agora, a máxima dá o que você quiser. Aí eu falei, não, você vai ter que me dizer porque eu não posso dar 39,9 e depois a outra rádio dá 37, 34, não pode. Então era tão difícil, mas eu acho que foi uma grande escola, como a Ana falou, uma grande escola. A Rádio Jornal do Brasil foi assim, uma grande escola. Eu acho que foi a melhor época do radiojornalismo. Né? A Ana tinha um programa Cultural da Manhã, eu acho que foi o primeiro, né, Ana? Era o programa diário. Diário e um dos primeiros com esses roteiros. E era uma época rica de cultura, né, que nós tínhamos, né? E eu acho que foi assim um aprendizado que a gente leva para o resto da vida, né? E eu tenho a honra de ter participado dessa equipe. A honra era participar dessa equipe, para qualquer um de nós. A gente se encontra e fala, enfim, puxa, eu falo com o César, com o André, com todos, a gente sabe o que foi, assim, era uma coisa, a gente sabia que você estendia a mão no escuro, o outro segurava. E não tinha essa tecnologia, porque hoje é tudo tempo real, né? A gente que começou a usar gravação, saía com tijolo. Tijolo, gravava e aí cortava, botava, gravava no telefone, rachava o telefone, botava um jacaré. O jacaré. E quando assim, gravava o telefone. 2 cantinhos que chamavam jacaré, e quando vinha alguém novo, né? Você já saiu com o jacaré? Ficava assim, perplexo. Um dos segredos da equipe eram os estagiários. Eu queria estagiário e aí depois aproveitava, né? Contratava o estagiário. Eu não deixava estagiar muito tempo, eu fazia muita questão de cumprir a lei nisso, mas quando vinha alguém cru, novo, da faculdade, a gente ensinava como queria. Então, em 6 meses estava bom para Mas teve uma vez, eu queria, uma vez, assim, falando da censura, que eles ligavam, e às vezes ligavam em cima do horário, quando estava pronto o programa e tal. E teve um dia, eu não sei se foi assim, uma revolta. Vamos fazer uma coisa, vamos tirar todos os telefones do gosto. O jornal está tão bom, não deixa até pra gente, não tirei todos os telefones. Então nós tirávamos os telefones. Assim, quando faltavam 5 minutos ou 10 para ir ao ar, eles faziam em cima da hora. Por quê? Porque como não tinha censura nem do repórter, nem do editor, nem do... Quando nós conseguíamos burlar
esse tio era assim uma felicidade. Graças a Deus, a censura era burra. Mas ela era tão burra assim, não, sabe? Porque depois eles começaram a mandar para a presidência da empresa, os donos da empresa. Lá pra cima. Aí eles começaram, então a linha lá de cima, não adiantava tirar O bilhetinho do superintendente. Então eles iam lá para cima e nós tínhamos, evidentemente, acatar. Mas foi uma honra. Foi ótimo te encontrar. Também. E dar os parabéns à organização da Festa Literária de Madalena, maravilhosa. Foi a primeira vez que eu estive aqui. Estou encantada. E dar os parabéns também por ter escolhido a imortal Ana Maria Machado. Vamos ouvir então o depoimento do Bruno Garate, cartunista, trabalha junto com a Ana também. Olha, como ele disse, eu não sou um homem das palavras, eu sou um homem do traço. Então eu vou ser breve como um traço e falar, assim, primeira coisa que me ocorreu quando soube que você seria homenageada, eu falei para Terezinha, eu vou nessa festa, eu quero falar com a Ana. E o meu, assim, é um curto depoimento sobre falar sobre a generosidade da Ana. Nós falamos da parte literária, da parte técnica, mas da generosidade da pessoa Ana Maria Machado. No dia 22 de agosto de 1976, foi quando eu conheci a Ana. E eu era um desenhista que estava começando, tinha fugido de São Paulo, fugindo das duras esquinas do concreto de São Paulo, e tinha vindo para o Rio, assim, com muita esperança de trabalhar no Jornal do Brasil. Assim, era o meu sonho na época, o Jornal do Brasil era aquela potência, né? E foi apresentado, estava com todos os meus desenhos, e foi apresentado a Ana. E foi justamente o dia em que o JK, o Juscelino Kubitschek, teve um acidente de Juscelino Kubitschek. Eu vi a Ana trabalhando, então eu tive o privilégio de ver a Ana trabalhando, porque era um final de semana, ela estava em casa e ela, de repente, nós estávamos conversando assim, alegremente, de repente, ela entrou em ação, assim, pega os telefones e começa a agitar e chama o repórter. E foi um momento assim, extremamente privilegiado para mim de viver ela trabalhando. Mas foi ela que me apresentou assim, ao pessoal do Caderno B, ao Humberto Vasconcelos, que era o editor do Caderno B, na época, um belo editor, né? Belo editor. E ela levou os meus desenhos a ele e me apresentou. E graças a ela eu entrei nesse sonho que foi trabalhar no Jornal do Brasil, que era famoso por ter uma frase assim, que definia o Jornal do Brasil, que a gente recebia o salário ambiente. Que era... Porque a gente trabalhava só com os craques da imprensa da época, e um pessoal amoroso, existe ainda um espírito ainda do Jornal do Brasil, que é um espírito assim, quase como se fosse uma nação. As pessoas ainda se encontram, se telefonam, se falam no Facebook. Existia algum assim, mistério no Jornal do Brasil, que as pessoas gostavam do que faziam, e havia um ambiente de uma relativa liberdade, né, dentro do jornal que a gente curtimos. Então eu quero falar aqui da generosidade da pessoa, de Ana Maria Machado, de ter assim, acreditado no desenhista, que eu fiquei 30 anos trabalhando lá. Né, eu tive que ser expulso do Jornal do Brasil para poder sair. Então,
era essa a minha, e essa minha alegria de ver, de ter o prazer dessa cidade maravilhosa que é Madalena, ter convidado a Ana Maria, ter homenageado ela, para permitir que a gente se encontrasse anos depois, não só por nós curtirmos Bartes e Guimarães Rosa, né? Pois é. Agora, ele falou na minha generosidade, eu tenho que falar na gratidão dele, né? Isso é uma qualidade tão rara hoje em dia. Quem reconhece que deve alguma coisa a alguém, você não imagina, assim, eu posso ter ajudado dezenas de pessoas ao longo da vida profissional, se 5 reconheceram isso. Muito obrigada.